Então, vamos agora passar para a palavra. Boa noite, mais uma vez, a paz do Senhor, pastor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Fique à vontade, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Glória a Deus. Inicialmente, já quero agradecendo aí o convite aí da Rádio Vida FM aqui de Formosa. Eu que sou lá de Planaltina DF. Vamos falar um pouquinho de palavra. Existem três tipos de família. Existe a família que está afastada do caminho do Senhor. Existe a família que está seguindo os caminhos de Cristo Jesus. E existe a família que ainda não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, que não teve essa experiência espiritual. O fato é que toda a família, independente de qual dessas três famílias que eu mencionei, se você se enquadra em uma dessas três famílias, em qual que você se enquadra, o fato é que se não está de acordo a sua família, se você não tem vivido em paz, se a sua família não tem vivido em paz, certamente algumas coisas precisam de ajustes na sua vida. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ajustes. E eles são necessários, tá? Todo tempo é necessária uma manutenção em nossas vidas. E para que a gente tenha uma família saudável, essa manutenção precisa ser gradativa, amém? Todo mundo que tem um veículo precisa estar fazendo aquela manutenção veicular, ou mensalmente, ou de forma até mais breve, a cada 15 dias. Mas o fato é que a manutenção ela é necessária para que tudo vá bem. E aí eu vou ler uma palavra, eu vou ler duas palavras na noite de hoje. Eu vou ler uma palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo 16. Essa para aquela família que ainda não conhece a Cristo. Se seu filho está nas drogas, se a sua filha está na prostituição, se você tem algum ente da sua família que está naquela prisão onde o adversário envolve ou por meio de enfermidade, ou por meio de perturbação, por meio de vícios, essa palavra ela vai enquadrar para você que não conhece a Cristo ainda, e que se encontra no livro de Atos, no capítulo 16, e eu vou ler a partir do versículo 27. E o texto diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. A questão é a seguinte, só explicar aqui para que a gente venha ter um entendimento. Todo soldado romano, se houvesse a fuga de algum preso, ele pagava com a própria vida. Então, este homem, quando houve um terremoto, Paulo está ali no cárcere orando, houve um terremoto e todas as cadeias foram abertas, ele imaginou que todos os presos tivessem fugido, e Paulo tranquilizou, amém? E aí o texto segue dizendo: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Essa é a palavra de hoje, é a primeira palavra de hoje. Então, para aqueles que ainda não creram em Cristo, aqueles que o nome de Jesus só tem ventilado ao longo da vida, ele escuta essa palavra no ônibus, ele escuta no trabalho, mas ainda ele não se envolveu. Essa é a palavra para que você venha crer. Se tua vida está um caos, a partir do momento em que você crer no Senhor Jesus, a luz vai entrar na sua vida. E quando a luz entra, as trevas vão se dissipando. Então aquela questão onde você não tem condições de resolver com a força do seu próprio braço, Jesus vem resolver. E aí onde que estão aquelas pessoas sobre o domínio do mal, domínio das trevas, no vício, na prostituição, no adultério, na fornicação, na homossexualidade, essas questões elas vão se dissipar, pois Jesus, quando ele entra numa causa, ele transforma. E esse carcereiro aqui, ele teve a experiência, ele viu um milagre ali. Em qual prisão, onde há uma tal situação, nenhum dos presos fogem. E ali ele passou a entender, porque antes ele teve a experiência de ouvir aqueles cânticos daqueles homens. Paulo e Silas cantavam na prisão, eles entoavam hinos ao Senhor, ele glorificava a Deus. E aí no momento que eles glorificavam, aquele carcereiro, ele foi sendo impactado pelos homens.
e aquilo já foi o envolvendo. Ele não conhecia Cristo, ele não tinha experiência, mas ele passou a ter aquela experiência por causa de 2 homens. E logo depois veio um grande milagre para ele. E ele se sentiu motivado a mudar de vida. O texto não fala qual era a vida que aquele homem levava. Certamente não era uma vida de paz. Pois ainda que você tenha riquezas, ainda que você tenha a sua família abundante em saúde, se você não tem Deus, você não tem paz. Você pode rodar este mundo inteiro. Há vários artistas, no mundo inteiro que ganham o mundo e podem estar em qualquer lugar do planeta no momento em que eles quiserem. A provisão financeira para eles não é problema. Eles são ovacionados por este mundo. Mas no momento que eles se deparam com a solidão do dia a dia, eles se sentem vazios. Pois todo aquele que não tem a presença de Deus dentro de si, não tem a paz genuína. Não importa o quanto rico você seja. E a Bíblia não vem falando sobre como era a vida desse carcereiro, sequer nomeia o nome dele. Mas certamente esse homem não tinha paz. E ele teve uma experiência, ainda que por pouco tempo ali, ele teve uma experiência que ele nunca havia vivido. E ele se inclinou para saber como ele iria conseguir essa salvação. E aí o texto vem dizendo: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui é o princípio. Esse texto aqui ele vem dizendo de princípio. Se uma casa não tem aquela coluna espiritual, a partir do momento que se levanta um e começa a clamar, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, começa a se colocar na posição de atalaia, começa a meditar na palavra de dia e de noite, coisas sobrenaturais vai acontecendo naquele meio. E aí, com o passar do tempo, na perseverança daquela pessoa que se levantou, todos os outros são envolvidos, como esse carcereiro foi envolvido. E aí essa família vai passar a ter um novo proceder, vai ser uma nova conduta, a forma de falar vai ser diferente, a forma de se vestir vai ser diferente, as músicas mundanas vão perder espaço para as músicas que adoram a Deus. Então, a partir do momento que se levantar um, ainda que aos seus olhos seja impossível, se você está chamando o seu marido para ir na igreja e ele não está indo, vá você e inicie por você. Comece a transformação por meio de você, para que a sua casa seja alcançada. Logo seu marido estará na presença do Senhor, logo seus filhos estarão na presença do Senhor. Mas é necessário que você venha perseverar. Dê o primeiro passo. Tenha uma atitude de fé. Não espere por ninguém buscar isso. Se você tem chamado a sua esposa para ir na igreja, ela tem tido outros comportamentos que não lhe agradam, seja você o coluna, seja você o exemplo, e a partir do momento que o Espírito estiver abundando na sua vida, todos ao seu lado verão a diferença. É impossível não se notar a presença de Deus naqueles que estão adorando, servindo. E essa presença, ela é observada e ela passa a ser desejada, pois aquele que tem Cristo tem a paz que excede todo entendimento. Então, se você está sem paz no trabalho, tem pessoas que não têm paz para dormir, não têm paz quando estão no seu lar, mas no momento em que Jesus entra, a paz ela reina. Ainda que você esteja com a escassez de alimento na sua casa, ainda que as coisas ainda não estão no seu conforto, se você não estiver no seu conforto, mas quando você tem Jesus, a paz ela vem transformar, ela entra para mudar o quadro, e aos poucos Deus vai estabelecendo o reino dele aqui na sua vida, na sua casa. Jesus, em dado momento, na oração do Pai Nosso, ele fala: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Então o que ele está ensinando para nós, para a gente atrair as coisas que estão no céu para a nossa vida? Então no céu não tem enfermidade, então a gente faz o que? Se nós estamos precisando de cura, nós atraímos este milagre e este milagre vem até nós. Pois foi assim que Jesus nos ensinou. É provisão financeira que você precisa? Clame a Deus, e essa provisão que está lá no céu, pois lá no céu não há escassez, lá não há miséria. Então quando você clama, quando você crer, essa provisão ela vem, o reino de Deus vem até a sua vida. E a paz que excede todo entendimento. É necessário que a gente venha entender
Eu não estou falando aqui de coisas, não estou falando de valores, eu estou falando de algo sobrenatural. Algo que aquele homem naquele cárcere ele identificou. É algo que dinheiro não pode comprar. Você não pode negociar, você não pode barganhar. Deus ele é para todos. Mas ele é para todos aqueles que crerem, todos aqueles que estão inclinados a obedecer, a praticar o que ele tem para nós. E quando nós obedecemos e praticamos, ele se envolve conosco de tal forma que nós vamos viver coisas sobrenaturais, coisas que o mundo não pode explicar, o mundo não pode sequer entender, pois é loucura para este mundo os planos de Deus para a humanidade. Amém? Essa é a primeira palavra que eu tenho. E eu acredito que vai transformar a sua vida. Então, eu sei que tem pessoas me ouvindo de todas as faixas etárias de idade, né? Pessoas de várias culturas, mas Jesus ele está além de qualquer cultura, ele está além de qualquer idade. Jesus é para desde da criança que está nascendo agora até o Senhor que está com a idade já na terceira idade, na idade já bem avançada. Ele é para todos, mas se você se inclinar, ele quer te ouvir, ele quer te ensinar acerca dele. E à medida que você vem a conhecer acerca desse Jesus, você vai estar vivendo o reino de Deus aqui na terra. Amém? A outra palavra que eu quero ler para os irmãos se encontra no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 24, e o versículo é o 14. E esta palavra é para aqueles que em algum momento da sua vida desfizeram a aliança com Cristo Jesus. O texto diz assim, Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dali de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, palavra de poder. Aqui é uma renovação. Josué está falando acerca de uma renovação da aliança. Em algum momento, certamente tem alguém me ouvindo que começou uma vida com o Senhor muito bem. Naquele primeiro amor, estava eufórico, estava fervoroso, estava lhe buscando de dia e de noite. E por alguma razão, por diversas razões, se afastou dos caminhos de Cristo. O adversário ele vem sempre para nos lançar, a luta é constante contra a nossa vida. Então ele vai sempre criar uma situação para que a gente venha nos afastar. Então aqui este povo estava afastado. Esse povo já estava servindo a outros deuses. Ninguém afasta do Senhor Jesus sem uma razão. Essa pessoa afasta porque arrumou uma provisão em uma outra coisa, ou em um outro Deus. Então aquela pessoa pode ter se afastado por conta de ter adquirido uma tamanha riqueza e fez daquela riqueza o seu braço estendido. Fez daquela riqueza a sua provisão a ponto de abandonar a Deus. Ou se afastou do Senhor por causa de um relacionamento, por causa de um filho, ou se afastou por causa de algo que ela escutou, que a magoou, ou ela se afastou por algo em sua vida não ter acontecido da forma que ela esperava. Mas o fato é que todos aqueles que se afastam de Deus, afastam de Cristo, se afastam por uma razão. E este povo aqui já estava adorando outros deuses. Então ele vem falar, escolha, faça uma escolha para você. Vai servir a outros deuses? A Bíblia já nos deixa claro qual é o peso da desobediência. Só existe um Deus. Se você se afastou por esta razão, saiba que você tem adorado um Deus que não existe, um Deus de Baal, um Deus que está tramando contra essa humanidade, amém? Mas o texto ele deixa claro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir do momento que um se levanta, aquele que está afastado, você se levanta a ponto de
começar uma nova experiência, uma nova vida, não da sua forma. Da sua forma não deu muito certo, mas da forma dele vai prosperar. Às vezes seu filho não tem a referência espiritual que você espera, mas seja você o exemplo para ele. Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, isso já tem, não vou falar muitos anos, né? Já tem bastantes anos, mas um professor, ele foi muito claro para mim, ele falando das experiências que ele teve com o pai dele. E esse professor, inclusive, ele é conceituado, ele é um jornalista conceituado no Brasil inteiro. E ele falou que desde criança ele sentava no colo do pai dele e lia jornal. Todos os dias o pai dele, com aquele hábito, ele sentava no colo e lia jornal. Ele se tornou um grande profissional na área de jornalismo porque ele viu o pai fazer. Então, se você quer que seu filho tenha grandes experiências com o Senhor, seja você o exemplo. Seu filho precisa te ver lendo a Bíblia. Ele precisa ver você meditando nesta palavra e não somente meditando, mas também praticando. Você precisa dar um bom testemunho para ele, pois todas as crianças, todos os jovens, o filho sempre vai observar o pai. Existe um ditado que filho de peixe, peixinho é. Se você estiver caminhando no caminho da justiça, da verdade e da justiça, seu filho vai te acompanhar. Se você estiver corrigindo ele, ensinando ele no caminho que ele deve andar, ele não vai se afastar daquele caminho. Ainda que ele se afaste, ele vai saber. Ele vai ter ali uma luz piscando, como se fosse um sinal vermelho dentro dele, me alerta, acusando de que algo está errado, que algo não está de acordo com a vontade do Pai. Mas o que muitas pessoas fazem? Quer um filho uma bênção, mas ouve uma música secular. Quer um filho uma bênção, mas o palavrão não apartou dos seus lábios. A agressividade, a brutalidade, a forma que ele trata a mãe, aquela criança vê. Como uma criança dessa vai ter uma referência de Deus, que é o nosso Pai, se o próprio Pai que ele está vendo não lhe produz frutos, bons frutos? A palavra já fala sobre frutos. E às vezes é tanta cobrança acerca do jovem, se o próprio genitor não está sendo ali o exemplo para ele. Aconteceu um fato curioso. Nos últimos dias, cerca de 30 dias, uma cantora aqui do Brasil, de música secular, ela foi nas suas redes sociais e ela fez uma convocação para que os jovens tirassem o seu título de eleitor. Nós sabemos que a obrigatoriedade do título são para pessoas a partir dos 18 anos. Mas existe a possibilidade daqueles que ainda que já completaram 16, é facultativo tirar o título. Então essa cantora, ela fez um apelo em rede social, pois ela tem um candidato que é o companheiro, né? Que ela espera que o companheiro volte à presidência do Brasil. Então ela fez uma convocação. O fato é que este ano de 2022 estava entrando para a história desde a Constituição de 1989, estava entrando para a história como o ano onde ia ter a menor aderência de jovens na política. E esse fato era preocupante. E aí o que aconteceu? Ela, com um vídeo de uma forma até grosseira, eu senti uma forma grosseira a forma que ela fez esse pedido, é uma forma um pouco ríspida. Ela conseguiu que um número que era baixo, que ia entrar para a história como o menor índice de jovens voltando à eleição, ela virou o quadro, se tornou o número com maiores votantes, jovens votantes, adolescentes. Isso me trouxe o alerta. Ali ficou evidenciado, ficou muito claro que o quanto esses artistas influenciam na vida dos jovens. Ficou muito claro. Poucas pessoas, eu acredito, que tenham percebido nisso. Mas ela fez uma convocação? Sim, ótimo. Eu acredito que foi um ato até democrático, embora ela tenha outros interesses, mas ajudou ali pela democratização do nosso país. Mas ficou evidenciado o quanto eles influenciam. Então as suas letras vão influenciar no comportamento dos seus filhos.
A letra que eles produzem vai evidenciar na forma que eles vão tratar as suas esposas, os seus filhos e os seus chefes no seu serviço, a sociedade de modo geral. A forma que esses artistas vão se vestirem, eles vão influenciar na vida desses jovens. Se esses artistas têm uma atitude abominável aos olhos de Deus, eles estão diretamente influenciando os seus filhos. Se eles têm a ideologia de gênero, onde você pode escolher o que você quer ser quando você alcançar a sua maioridade, se você quer ser homem, se você quer ser mulher, se eles influenciarem, seus filhos estarão diretamente sendo influenciados, pois eles já está comprovado que eles influenciam, e para o negativo. Então, aquele pai que tem dedicado a sua vida exclusivamente para conquistar riquezas, para conquistar bens, e tem negligenciado essa atenção aos seus filhos, o mundo tem preenchido esse espaço. O traficante entra nesse espaço, nesse buraco, nessa lacuna onde o pai não está agindo da forma adequada. E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando conta, nós queremos uma casa próspera, mas nós não estamos cultivando esta casa, a casa da forma correta. É uma planta. Conforme a gente cuida dela, a gente rega essa planta, a gente coloca adubo nela, a gente precisa fazer alguns cortes para que ela venha crescer saudável, e a partir daí ela vai crescendo saudável. Ela vai crescendo na direção que você quer. De repente a planta está inclinando para um lado ou para o outro, e aí a partir do momento que a gente coloca ali uma arte, uma madeira, né, para que ela venha crescer reta, ela vai crescendo, ela vai obedecendo. Mas o acompanhamento ele precisa ser diário, contínuo. Não tem como você cuidar de uma planta vez ou outra, uma vez a cada 15 dias, ela vai morrer. Ela vai morrer. E ela morre de uma vez? Não, ela vai morrendo aos poucos. E aí quando a bomba estoura, que filho é esse? Aí você vai ter que buscar seu filho numa delegacia. Você vai ter que ir numa reunião porque seu filho está brigando na escola. Seu filho está usando drogas. A situação, não deixe para você se despertar quando a situação já estiver crítica. A gente precisa estar fazendo a manutenção, amém? Foi o que eu iniciei falando aqui nesta noite. A manutenção ela é constante. Existe um outro ditado, já dizia minha mãe é cheia dos ditados. O que engorda, acho que é o boi, é o olho do dono. Minha mãe fala isso. Tem que estar de olho. Se você não tiver de olho, o traficante está de olho. O abusador está de olho. Hoje eu estava na cidade de Sobradinho, estava em uma reunião, e aí, vindo para casa, duas moças, aparentemente 13 anos. E aí as duas moças de um lado, do meu lado direito, e tinha um rapaz visivelmente possesso, com um cigarro na boca. Ele estava ali transfigurado, certamente com uso de álcool, uso de entorpecente, não sei. Mas a forma que ele olhou para aquelas duas moças, ele olhou para elas como presas. Diante dos meus olhos, eu vi todo o cenário. Se você não está olhando como está a saúde da sua família, o mundo está olhando. E ele está ditando as regras. E ele vem com uma situação onde você, na condição humana, não consegue confrontar. Você só vai conseguir confrontar com a palavra de Deus. Pois eles utilizam as rádios, eles utilizam os artistas, a TV, a internet. Eles estão em todos os lugares. Eles estão nas escolas, eles estão nos serviços, nas faculdades. Então é uma luta desleal se você quiser combater tudo isso sozinho. Você só consegue vencer essa guerra se estiver firmado na palavra, se estiver firmado em Deus, mas praticando. E aí eu leio agora uma palavra que está aqui no livro de Tiago. Glória a Deus. Aleluia. Antes de Tiago eu vou em Timóteo, amém? Glória a Deus. A palavra ela vem para ensinar. Aprenda a palavra para depois você poder transmitir a palavra aos seus filhos, à sua casa. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, o texto diz assim: toda a escritura, está falando deste livro, amém? Toda a escritura é inspirada por Deus. O que é isso?
Isso aqui já vem para derrubar aquela tese de muitos cristãos que estão afastados ou aqueles que não se envolvem com Deus, que condenam a Bíblia, diz que a Bíblia foi escrita por mãos humanas. Claro, sim, de fato a Bíblia foi escrita por mãos humanas, mas inspirada por Deus. Aqueles homens foram inspirados por Deus, e o texto vem dizendo isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Está dizendo que a utilidade da Bíblia para corrigir, para ensinar e para repreender. Aqui você ensina o seu filho, aqui você repreende ele. A palavra não fala para quando for corrigir o seu filho, corrigir com uma vara. E aqui você educa o seu filho. A educação de um ser humano por meio desta palavra é uma coisa linda. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo em algum lugar já teve o prazer de conversar com uma pessoa que está cheia desta palavra, cheia do Espírito. É prazeroso, você quer passar um tempo sempre além, um tempo a mais com aquela pessoa. Naquela boca não tem palavrão, não tem palavras torpes, não tem gírias. Aquela pessoa não tem o mal exalando de seus lábios. No seu interior tem fluído rios de água viva. Então o texto segue dizendo: útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí o mundo vem sempre pregar que não existe a perfeição. A palavra está dizendo: o homem pode ser perfeito nesta palavra, desde que siga conforme está escrito, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, meditando de dia e de noite, ele se torna perfeito com a perfeição de Deus, amém? Nós estamos condicionando o quê? A nossa mente, o nosso intelecto, em fazer com que a nossa mente venha ter a resposta que Deus espera que nós tenhamos, que é para um fim proveitoso, para que a gente venha amadurecer. Quando aceitamos Jesus, o nosso espírito imediatamente é recriado. O nosso corpo ele continua sendo corruptível, por essa razão nós envelhecemos, adoecemos, nós engordamos. Mas a nossa mente ela tem que ser condicionada na palavra, e só vai acontecer quando a gente meditar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus. E onde há fé, ali há esperança, onde há fé, há possibilidade de coisas sobrenaturais. Está condicionando a sua fé na palavra de Deus ou está condicionando a sua fé no noticiário onde diz que o Brasil vai viver uma grande crise de desemprego por conta da pandemia? A escolha é sua. Josué falou para escolher, fazer uma escolha. E essa noite a gente vem para te fazer esse mesmo questionamento. Faça uma escolha. Lá em Deuteronômio vem dizendo: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. O livre-arbítrio é nosso. A raça humana sempre teve, sempre terá o livre-arbítrio. Mas se ele coloca diante de ti, diante de nós, a bênção e a maldição, qual é a condição que nós vamos escolher? Você quer ser abençoado ou você quer viver amaldiçoado? A condição que você vive hoje, se a sua vida está condicionada ao vício de álcool, ao vício do tabagismo, ao vício das drogas, é porque você ainda não inclinou a sua vida para esta transformação que Ele quer de ti. Persevere. Não desista, persevere, é perseverando que a gente vai alcançar. Amém? Glória a Deus. Perseverança. E perseverança me lembra, eu já vou lá para perseverança, que está aqui no capítulo 5 do livro de Romanos. Capítulo 5, versículo 3, o texto diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vê muitas pessoas que a vida ainda não está de acordo com o que ela queria,
e ela tenta de uma forma e tenta de outra, e não tem produzido ali o resultado que ela espera, e logo ela se coloca numa condição de criança, de menino, e abandona o Senhor, abandona o reino. Ela deixa de viver o sobrenatural que Cristo já nos confiou, amém? Para voltar para o Egito, para voltar para uma condição onde o adversário volta a aprisionar. E Deus quer que a gente venha crescer. E aí o crescimento ele só vai acontecer de forma que a gente venha buscar. E isso é gradativo, isso é aos poucos. O texto vem dizendo, gloriamos nas próprias tribulações. Isso aqui é loucura para o mundo que nós estamos lendo aqui agora. Gloriamos nas próprias tribulações. Quem que na tribulação vai gloriar? Mas a gente obedece. A palavra está dizendo para a gente gloriar. Ainda que a gente não esteja vendo, o que é a fé? É você crer sem ver. Não estou vendo nada, mas estou crendo. Então você glorifica nas tribulações, sabendo que a tribulação produz uma perseverança. Nós estamos gloriando a Deus, estamos glorificando, e aí vai produzir em nós uma perseverança. O que é isso? Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas a promessa vai se cumprir. Ainda não aconteceu, mas Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel, Ele é imutável, Ele não muda. A promessa que Ele fez para nós, ela continua perpetuamente. E ela vai acontecer no momento certo. Não no nosso momento. Não queira receber nada de Deus antes da hora. Pois aquela condição, ainda que Ele te entregasse, Deus não faria isso, mas ainda que Ele te entregasse algo sem você ter este preparo, vai te causar um desconforto, vai te causar um atrito tão grande a ponto de você perder a bênção ou você fazer com que outras pessoas venham sofrer também danos. Então tudo tem um tempo. E aí a perseverança, a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a gente vai ficando experiente. E a experiência não tem nada melhor que a experiência. Quem que já está ali numa fase adulta gostaria de ter a mesma experiência quando tinha ali seus 16 anos, 17 anos? Muitos erros deixariam de ser cometidos, não é mesmo? Mas aí a gente vai crescendo e Deus vai nos acrescentando e a gente vai utilizando isso para ajudar outras pessoas, para ajudar a nossa família. Só com experiência. E Paulo vinha dizendo sobre isso. Paulo queria ensinar coisas sobrenaturais para a igreja, mas a igreja ainda tinha comportamentos de menino, e ele comparou eles, poxa, eu queria ensinar algo para vocês, algo mais profundo, algo mais além, mas eu ainda tenho que servir leite para vocês. Ainda vocês não estão amadurecidos da forma que era para estar. Então hoje eu peço a reflexão de cada um. Você está amadurecido no ponto que Deus já queria que você estivesse? Fica esse questionamento. Já está amadurecido? Já está condicionado? Eu não estou falando de idade. A idade que você tem não condiz com experiência. Experiência é uma coisa, idade é outra. Quantas pessoas nós vemos aí com idade avançada, mas ainda não amadureceu? E vemos pessoas tão jovens, né? Vemos pessoas tão jovens que já têm uma experiência. E Deus vai acrescentando por meio da palavra. Eu conheço pessoas jovens que já meditaram tanto nessa palavra que parece, caramba, já tem uns 40 anos. Mas ainda só viveu 20. Porque vem condicionando o seu conhecimento na palavra. Glória a Deus. E é praticando. Sem praticar, não adianta a gente estar ouvindo, você que está me ouvindo hoje, nesta rádio, você que tem ouvido a palavra no município onde você mora, na igreja onde você congrega. Se você escuta uma palavra e você não pratica essa palavra, não teve eficácia. Olha o que ele diz no livro de Tiago. Tiago capítulo 1 e o versículo 21. Diz assim o texto: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 26. Versículo 25.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, uma coisa a gente ouve e absorve. Deus já começou a ministrar em nosso espírito aquela informação que chegou. E aí a gente começa o que? A praticar. Quando? Sempre. A gente não vai praticar a palavra só quando nós estamos no meio dos irmãos. Nós não vamos praticar a palavra apenas quando nós estamos na igreja. Essa palavra é para a vida. Essa palavra é para quando nós estivermos na fila do banco e aquela pessoa estiver reclamando para você que a fila está grande, que o banco é irresponsável, que o gerente é lerdo, que a atendente é preguiçosa. Você vai responder com a palavra. Você não vai seguir o curso do mundo. Você não vai se ver reclamando junto com aquela pessoa que está na fila. Estou dando um exemplo de uma fila, mas são tantas outras coisas. Dentro de um ônibus que está cheio, você não vai se opor às nossas autoridades. O livro de Romanos fala sobre isso, para a gente não se opor. O irmão está questionando o governo, está xingando o governo, o irmão está lançando várias informações negativas que amaldiçoam o nosso governo. Você não vai entrar, não vai seguir o curso dele. Você vai ser diferente, pois nós somos o quê? Nós somos o sal. Nós cristãos, nós viemos para ser a diferença na terra. A terra não teria graça sem um cristão. Não haveria atrativo, não haveria o sal. Nós somos o sal, nós viemos para temperar. Quando a igreja for arrebatada, acabou a paz aqui. Tudo se vai com a igreja sendo arrebatada. Então nós temos que ser a diferença. Nós somos o melhor dessa terra. Amém? E Deus nos proporcionou isso aonde? Com o sacrifício do seu filho na cruz. Um sacrifício precioso, genuíno. Jesus morreu morte de cruz. É um processo onde ele retirou a humanidade do império das trevas, da morte, e nos colocou em uma posição de destaque. E o ser humano que não entender, que viver uma vida inteira sem entender isso, perdeu o melhor da vida. Deixou de desfrutar o melhor da vida, que é o sacrifício de Jesus. Se você está me ouvindo, quer uma mudança de vida, mude hoje. Mude o seu comportamento hoje. Deus é capaz de transformar a sua vida hoje. Busque uma palavra para ser ouvida continuamente. Busque uma igreja, perto de você tem uma igreja. Converse com este pastor. Deus vai colocar as pessoas certas para direcionar o seu caminho. Esteja começando hoje, mas comece, dê o primeiro passo. Tenha uma atitude como a mulher que tocou na orla de Jesus. Ela determinou a forma que seria o milagre. Determine. Por meio desta palavra você pode determinar. Determine que a sua casa vai ser lugar de oração. Determine que a sua família vai ser uma bênção. Determine que seu marido, que sua esposa vai deixar os vícios, que seus filhos deixarão os vícios. E assim você vai crescendo junto com eles. Pegue firme, persevere, invista seu tempo no Senhor, pois Ele investe muito tempo em você. É Ele quem te moldou, é Ele quem te formou dentro de sua mãe, no ventre da sua mãe. Ele tem planos sobrenaturais para ti. Basta você se achegar ao trono da graça e Deus vai revelar coisas sobrenaturais ao seu respeito que você não sabe. Ele tem coisas sublimes, são primícias, coisas que o mundo não vai poder te proporcionar. O mundo só tem a te oferecer o caos. O mundo só tem te oferecer uma publicidade de que você tem que ser feliz da sua maneira, que você tem que ser feliz usando determinado tipo de bebida, ouvindo determinado tipo de música, se prostituindo, você tendo várias mulheres, é o homem que é feliz, você traindo a sua esposa, você dessa forma é feliz. O mundo tem uma publicidade pecaminosa que vai te levar para uma perdição.
Nós estamos vendo aí tantas famílias se destruindo. Nós estamos vendo homens tirando a vida de seus filhos, de sua esposa e depois cometendo suicídio. Por quê? Porque o mal entrou. O mal chegou, se instalou, mas ele chegou de forma sutil. O mal se apresenta para o homem de forma sutil, a ponto dele não perceber. Um dos maiores feitos que o adversário faz na humanidade é ele passar despercebido a ponto de que ele não exista. E neste engano a humanidade tem caminhado em passos largos para o inferno. Vai perder a salvação, vai perder o que Jesus já nos garantiu na cruz. Amém? Bom, quero agradecer aí a Rádio Vida. É a Rádio Vida 104,9 FM. Quero agradecer o nosso amigo Luciano que está aqui nas técnicas. Quero agradecer também a cantora Daiane, que cantou aqui agora há pouco, o irmão Matos, a sua esposa Marilza. E é isso aí. Eu quero dizer que estou sempre disponível para fazer a obra de Deus. A obra de Deus eu faço com amor, eu faço com alegria. Quero dizer aos irmãos que estão nos ouvindo para acessar aí as redes sociais, tá certo? Posso divulgar? Nós temos aí um canal no YouTube, o Deus que Fala. Lá a gente coloca algumas ministrações que a gente faz ao longo da vida. Tem também o Instagram, o Deus que Fala. Tem também a página no Facebook. E esse projeto é um projeto que o Senhor me confiou há cerca de 4, 5 anos, onde nós fazemos evangelismo nos lares, nós ministramos nas igrejas, ministramos em praças públicas e para nós é uma alegria termos vindo aqui na Rádio Vida e falado do Senhor de forma bem simples, uma palavra direta que eu acredito que mudou a história de quem ouviu. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor Rony. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a família, Deus abençoe o ministério. E nós vamos estar juntos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos, muito obrigado por cada um de vocês que está aí em casa, escutando a palavra de Deus, que você está talvez com a vida um pouco, não sei, de repente triste,